Olá pessoal, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei em qual horário você está vendo isso. De qualquer forma, que você tenha um excelente dia. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, lembrando de algumas coisinhas básicas que nós falamos no último vídeo. Falamos da teoria da autoeficácia, que é algo extremamente importante de ser aplicado no nosso dia a dia. Como é importante nós trabalharmos os 4 pilares da autoeficácia para termos melhores percepções das nossas habilidades e da nossa capacidade de conseguir executar uma determinada tarefa. Com essas percepções, nós conseguimos de fato nos desafiar mais e, consequentemente, alcançar a curto, médio e longo prazo melhores resultados. Sobre isso, gente, dando continuidade, nós vamos começar o dia de hoje falando sobre crenças. Por que nós vamos falar sobre crenças? Se você tem uma autoeficácia elevada, significa que você tem um mindset que te impulsiona a determinados objetivos, como por exemplo, eu posso, eu consigo, eu sei lidar com adversidades, eu sei superar desafios. O indivíduo com uma autoeficácia elevada, ele tem crenças empoderadoras, crenças que alavancam o seu desempenho no momento em que as situações se tornam um pouco mais embaraçosas, mais desafiadoras. Com isso, é que esse indivíduo, ele adapta a mente dele para aquela situação, ele alcança o estado de flow e ele consegue desempenhar o melhor da sua mente. Basicamente é isso que acontece. Uma autoeficácia elevada gera crenças empoderadoras. A grande questão, gente, que muitas de nossas crenças, elas são criadas na nossa idade infantil, na nossa idade, eles chamam de early stage of life, nas idades mais, quando nós somos mais novos, naquelas idades onde os pensamentos, as concepções, elas se moldam e com isso nós vamos adotando padrões e fortalecendo crenças. Algum trauma, por exemplo, de infância que você tenha tido, pode ter sido um trauma com relação a desprezo, algum fora que você tenha tomado, bullying, pode ter gerado em você, na tua idade infantil, com 8, 9, 7 anos de idade, uma crença de desamor. Da mesma forma que talvez no seu colégio, uma crítica mal elaborada por um professor, ou talvez num esporte onde muitas pessoas estivessem vendo alguma coisa, você tenha, por exemplo, numa partidinha de futebol errado um lance, e com isso muitas pessoas começaram a te criticar em público. Isso pode ter criado em você talvez uma crença de desvalor. Desamor e desvalor são duas das maiores crenças que nós desenvolvemos na nossa idade infantil e nós levamos para a nossa idade adulta, e com isso nós vamos tendo sérios problemas com relação ao nosso humor, à nossa capacidade de nos desafiar, a nossa autoeficácia, por exemplo, fica comprometida. Então deixa eu dar um exemplo para vocês sobre desamor, por exemplo. Imagina que você marcou um jantar com a sua amiga, com o seu amigo, às 8 horas da noite. Você cria uma certa expectativa por esse momento. No entanto, quando dá às 7h50 da noite, o seu amigo te liga falando que ele não vai poder jantar com você. Isso gera em você, você que tem uma crença de desamor, uma sensação de que, nossa, ele vai me abandonar para fazer alguma outra coisa com qualquer pessoa. Eu sou menos importante para ele. Isso gera pensamentos que nós chamamos de pensamentos automáticos. Nós estamos falando de crenças nucleares. Você tem uma crença de que não é amado o suficiente, que gera crenças intermediárias, ou seja, percepções de que se algo acontecer, você vai... isso aconteceu porque você não tem amor, você não é amado. Ah, se alguém me rejeitar porque eu não sou amado. Isso, consequentemente, gera pensamentos automáticos. A partir do momento que, de fato, esse indivíduo, o teu amigo, ele cancela o jantar com você, você começa a se sentir para baixo. E com isso, gente, esses pensamentos de desamor, eles diminuem o seu nível de serotonina. É muito importante entender que as crenças que nós temos, elas são responsáveis por gerar alterações químicas no nosso cérebro, que podem ser alterações, se você tem uma crença limitante, como por exemplo a crença de desamor, a crença de desvalor. Isso gera uma baixa de serotonina e pode muitas vezes levar o indivíduo a estados depressivos, que é um dos temas que nós vamos abordar hoje. Então,
como você pode lidar com as suas crenças. Lá, quando nós falamos da teoria da autoeficácia, é muito importante nós seguirmos aqueles 4 passos. Encorajamento verbal. Todas as vezes que você recebe encorajamento verbal por parte de alguém que é importante para você, você vai de alguma forma gerando alterações nas estruturas cerebrais que podem gerando neuroplasticidade e gerar alterações das crenças, inclusive. Você, quando confronta uma crença nuclear de desvalor, de desamor, quando você afirma para você mesmo, não, eu sou amado, eu tenho valor, eu posso superar as dificuldades, eu supero os desafios. Essa repetição vindo de você e vindo de outras pessoas, que é um dos componentes, por exemplo, da terapia cognitiva comportamental. Na teoria cognitiva comportamental, o psicólogo ele aborda de uma forma inteligente essas crenças através de reflexões que vão fazer o seu cérebro gerar neuroplasticidade e você alterar padrões. A partir do momento que você vai na base das crenças, você consegue superar pensamentos automáticos e, por exemplo, quando você tiver um amigo seu cancelando o jantar às 7h50 da noite, ao invés de você pensar, nossa, ele está fazendo isso porque ele não me ama, você vai pensar, ele teve alguma situação para resolver e isso vai te deixar em paz. Muitas vezes estragamos os nossos dias e, consequentemente, comprometemos o nosso estado mental, comprometemos o desempenho do nosso cérebro por causa de pensamentos automáticos relacionados a desamor e desvalor. Se você se sente desvalorizado, se você se sente incapaz de fazer uma determinada tarefa, como, por exemplo, quando você está no Instagram, você vê um amigo seu gravando um vídeo bem bacana no Instagram, postando um baita conteúdo, você olha aquilo, você tem um sentimento de inveja. Porque você, ao ver um amigo teu fazendo algo que você se sente incapaz de fazer, aquilo diminui seus níveis de serotonina e você se sente para baixo. Isso compromete o seu estado mental e o restante do seu dia. Compromete, inclusive, as suas ações. Consequentemente, num curto, médio e longo prazo, os seus resultados também ficam comprometidos. Então, pessoal, voltando sobre as crenças, ao invés de você pensar que você não consegue fazer isso, você pensa, eu consigo fazer isso. Ao invés de você pensar que, nossa, se eu erro, eu vou ficar para baixo. Você pode pensar, nossa, se eu errar, eu vou aprender e vou fazer melhor da próxima vez. Ao invés de você pensar que, nossa, eu não tenho condições de fazer isso, minhas habilidades não são capazes, você pode pensar, nossa, o meu empenho e o meu empenho e o meu foco são determinantes para que eu possa conseguir algo. Ao invés de você olhar para as pessoas que não valorizam você como ser humano, que não te amam, olhe para as pessoas que te valorizam e que te amam. Lembre que nem Jesus Cristo agradou a todos. Ele que veio, que deu amor para todas as pessoas, que veio para mudar a humanidade, não foi amado por todos. Então você também não vai ser amado por todos. Então não se apegue aos aspectos negativos. Se apegue aos aspectos positivos. Não olhe para as pessoas que não te amam, porque isso vai fortalecer crenças negativas. Ao contrário, para cada pessoa que não te ama, lembre de uma pessoa que te ama, porque existem. O grande problema é que o ser humano ele tem a capacidade maior de olhar para os pontos negativos da vida. O que nós chamamos de ruminação, de ficar ruminando pensamentos negativos. Quando, na verdade, o copo cheio ele está ali, a metade cheia do copo está ali para você olhar também. Então, falando sobre crenças, vamos avançar e falar sobre serotonina. Como eu disse, as nossas crenças negativas, elas geram percepções de desvalor em nós mesmos. Com isso, nós temos uma diminuição dos níveis de serotonina. É importante falar que a serotonina, a ausência dela, é o principal componente relacionado à depressão e à ansiedade também. A serotonina é um dos neurotransmissores mais estudados, talvez seja o neurotransmissor mais estudado na literatura e de suma importância para a nossa saúde mental. Quando você se sente respeitado por alguém, sabe quando você vem em público e recebe um baita elogio de alguém que você admira como profissional, como ser humano, que fala que você tem inúmeras qualidades e que você é uma grande referência a ser seguida? Sabe essa sensação de ser respeitado? Isto está relacionado a um aumento nos seus níveis de serotonina. É importante lembrar disso que eu vou falar agora. Todas as vezes que você se sente respeitado, isso ocorre devido a um aumento dos seus níveis de serotonina. E todas as vezes
que você aumenta os seus níveis de serotonina, você se sente respeitado. Esse estudo que Watanabe e colaboradores fizeram mostra esse aspecto com relação a um componente que nós chamamos de dominância social. Os nossos ancestrais, eles se sentiam respeitados, eles se sentiam dominantes socialmente quando eles eram responsáveis por ir na savana africana, caçar os alimentos, caçar um animal, pegar alimentos e levar para sua tribo. Quando eles voltavam, eles eram respeitados pelos membros das tribos. Isso é um componente que nós chamamos de dominância social. Isso foi um componente preponderante, fundamental para que esse indivíduo conseguisse reproduzir a sua espécie, uma vez que os seus genes, uma vez que esses indivíduos que eram mais dominantes socialmente, mais respeitados, eram aqueles que eram mais desejados pelas mulheres, pelos membros do sexo oposto, e com isso eles conseguiam reproduzir. Pensando no aspecto evolutivo, biológico, percebeu-se que ser dominante socialmente era algo bom, fundamental para a sobrevivência, para a reprodução da espécie. Então, vindo para os dias atuais, hoje, o respeitado não é aquele que caça os alimentos, uma vez que a gente tem alimento no mercado. Mas alguns componentes de uma sociedade complexa como a nossa são importantes para aumentar os seus níveis de serotonina. Ter status, a busca por status é uma busca por serotonina, por respeito, por ser respeitado. Por isso que todo mundo hoje quer ter mais dinheiro, uma vez que o dinheiro é um componente representante de ter mais status, ser mais respeitado. Uma vez que as pessoas hoje querem ter mais seguidores nas mídias sociais, isso pode ser também um componente de status e de reputação e de respeito. As pessoas hoje querem ser mais fortes, mais saradas, tá tudo bem. Ter um corpo bonito numa sociedade, ter os padrões estéticos da sociedade, por isso essa ostentação no corpo seco, e as pessoas ficam desesperadas querendo ter o corpo da blogueira fit para ter o status, ser mais respeitada. Isso é uma busca pela serotonina. Deu para entender isso, gente? E o engraçado é que tem alguns estudos que mostram algumas coisas muito importantes, por exemplo, com relação a dinheiro. Nós nos sentimos muito bem ganhando mais dinheiro. Isso ativa o sistema de recompensa, produz dopamina, produz serotonina, nos faz nos sentir mais dominantes socialmente. Porém, alguns estudos mostram que existe um platô com relação à satisfação que temos ao ganhar dinheiro. Se você ganhar... e esse platô é relativo aos outros componentes da sociedade. O que isso quer dizer? Que você se compara à média da sociedade. Lembrando que hoje apenas entre 5% e 10% da população ganha mais do que R$10.000 por mês. Esse é um valor que talvez seja o auge dos benefícios mentais relacionados ao dinheiro. O excesso de dinheiro não vai te proporcionar mais um estado mental mais adequado, um estado mental melhor, a não ser que isso vai crescendo, por exemplo, de 0, até chegar a R$10.000 aproximadamente. A partir dos R$10.000, essa linha ela diminui a sua inclinação, ou seja, não proporciona tantos benefícios mentais. Vamos voltar com relação à serotonina. Se sentir respeitado é importante para que você aumente os seus níveis de serotonina, para que você se sinta mais dominante socialmente, ou seja, que você se sinta mais influente em relação às pessoas. É importante falar que grandes líderes, os maiores líderes, os líderes mais dominantes, aqueles mais influentes, são pessoas com altos níveis de serotonina. E você não precisa, nesse momento, é importante entender que é uma via recíproca. Você não precisa ser um grande líder para produzir serotonina, mas você pode produzir serotonina e se sentir alguém mais influente, mais líder, alguém que de fato tem mais impacto em suas palavras, alguém que de fato consegue falar e as pessoas vão ouvir e fazer. Então, como aumentar os nossos níveis de serotonina? Se você não é um galanzão,
alguém extremamente bonito, respeitado pela beleza, ou alguém que tem um corpo extremamente atlético, ou alguém que tem muitos e muitos e muitos seguidores no Instagram. Você pode conquistar o respeito das pessoas com conhecimento. Ter conhecimento, compartilhar o conhecimento, ser admirado pelo conteúdo, o valor agregado que você tem para as pessoas, faz com que você se sinta respeitado. As pessoas vão te admirar por isso, você vai se sentir respeitado e os seus níveis de serotonina aumentam. É importante falar que um dos principais componentes, a gente vai deixar para falar mais especificamente sobre isso no nosso último dia, é de fato entregar valor para as pessoas, ter uma mente altruísta. Esse é um dos principais componentes para uma boa saúde mental. E uma das causas é essa. Quanto mais valor você entrega, mais admirado você é, mais respeitado você é, mais serotonina você produz. E a serotonina, eu vou explicar daqui a pouquinho a relação que ela tem com algumas importantes regiões do nosso cérebro. Outro componente muito importante com relação a como nos sentimos respeitados. Ter conhecimento, compartilhar conhecimento. Fazer o bem. Como fazer o bem? Você às vezes não tem tanto conhecimento, mas se você é alguém que entrega valor, que ajuda bastante as pessoas, que faz o teu melhor pelos seres humanos, com atos gentis, como por exemplo, ceder o lugar para o idoso numa fila de banco, coisas muito básicas de educação, ou ter algum dinheiro que você possa entregar para compartilhar com alguém que precise, ou dedicar o seu tempo a pessoas que precisam. As pessoas respeitam pessoas que entregam valor. As pessoas respeitam pessoas, admiram pessoas que dedicam tempo, dinheiro, energia para fazer o bem a outras pessoas. E isso é também uma forma de você conquistar o respeito das pessoas, aumentar os seus níveis de serotonina e ter a percepção de mais respeito, de mais influência. Ter, de fato, maior domínio sobre as suas ações. Vamos voltar aqui para outro componente importante com relação aos níveis de serotonina. Todas as vezes que estamos aprendendo algo novo, uma habilidade nova, como por exemplo uma língua, você começa a aumentar os níveis de serotonina, porque quando você está aprendendo alguma coisa nova, como por exemplo um instrumento musical, fazendo algo que você não é acostumado a fazer, que exige de você uma determinada atenção, que exige de você um aprendizado. Isso acontece com línguas, com instrumento musical, um aprendizado relacionado a coisas novas, como por exemplo, conhecer alguém novo. Você no início você se sente um pouco desconfortável, já percebeu isso? Todas as vezes que você está fazendo alguma coisa nova, é um estresse. Esse estresse exige adaptação. Você observa que quando você está conhecendo alguém, no início você se sente um pouco desconfortável, mas em seguida você está extremamente confortável ao lado daquela pessoa. Você se adaptou, se acostumou. Significa que o seu cérebro produziu serotonina, alterou as estruturas cerebrais e você conseguiu alterar o teu comportamento e se transformar em alguém adaptado àquele momento. Então, o aprendizado de línguas, instrumentos musicais, algum esporte novo, o aprendizado de coisas novas, coisas muito básicas, conhecer lugares novos. Por isso que viajar é uma importante fonte de serotonina. Um aprendizado social, como conhecer alguém novo, tudo isso exige um aumento de serotonina do nosso cérebro para nos proporcionar adaptação àquele estímulo novo e gerar o aprendizado. A serotonina é fundamental no aprendizado. A serotonina é um neurotransmissor que tem uma afinidade com o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, uma proteína liberada em determinadas regiões no cérebro, que se junta a moléculas de serotonina, alterando estruturas cerebrais, como por exemplo no hipocampo, que é uma região de memória, de armazenamento de memória. Você tem uma alteração de estruturas cerebrais, gera neuroplasticidade e consegue se adaptar e promover o aprendizado. Por isso é importante termos hábitos de todos os dias fazer alguma coisa nova. Cozinhar. Quantas coisas novas nós podemos fazer? Quantas coisas nos dão a possibilidade de todos os dias fazer algo pela primeira vez? É por isso que nós pedimos algumas coisas, sair um pouco do piloto automático,
fazer caminhos diferentes, trajetos diferentes no caminho para o trabalho. Tudo isso, mudar padrões. Nossa, eu todos os dias acordo, tomo café da manhã, depois tomo banho. Ter mudanças de padrões, todos os dias acordar, tomar banho, depois tomar o café da manhã. Hoje não, hoje eu vou tomar café da manhã antes, hoje eu vou sentar na varanda, ficar contemplando a natureza. Ter alterações de padrões são componentes importantes para gerarmos estímulos novos, produzirmos serotonina e modularmos importantes regiões do nosso cérebro. É importante entender que níveis elevados de serotonina, níveis adequados de serotonina, são importantes para termos a capacidade de flexibilidade cognitiva. Lembra? A serotonina promove neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade que temos de alterar o nosso cérebro mediante aos estímulos do ambiente e, consequentemente, nos adaptar a novas circunstâncias. Então você fica alguém mais adaptável, mais flexível às mudanças do ambiente, como, por exemplo, deixar de trabalhar porque está em quarentena e ter que ficar em casa. Isso incomoda menos você. Fazer algo trocar algo que você estava gostando de fazer, como de repente ver uma série, para ajudar a sua mulher, o seu marido a fazer alguma tarefa doméstica. Muitas pessoas se incomodam muito com isso, outras simplesmente fazem o shift, mudam a atividade e continuam com um humor controlado. Então, um elevado nível de serotonina ajuda a controlar o teu humor. A serotonina é importante também na libido. É um dos neurotransmissores fundamentais para modular a sua libido, promover vontade de comparecer, digamos assim. Então, ela tem funções importantíssimas para os seres humanos. Existe um estudo que mostra que, quando estamos à exposição de luz, os níveis de serotonina aumentam. Então, ter contato com ambientes outdoor é fundamental também para aumentarmos os nossos níveis de serotonina. A serotonina mais alta, ela à noite se converte em melatonina, quando os níveis de luz diminuem. E com isso, a melatonina é um neurohormônio que faz com que você adormeça, que regula o teu sono, que te ajuda a ter qualidade de sono. Muita gente compra melatonina em potinho, em cápsula, para poder dormir melhor. E eu estou te convidando a aumentar os seus níveis de serotonina. Observe quando você fica muito tempo na praia, como você dorme bem à noite. Porque você ficou muito tempo em exposição com luz, aumentou seus níveis de serotonina, produziu melatonina à noite e dormiu bem. Então, gente, a serotonina é um neurohormônio muito importante. Quando nos estressamos, por exemplo, quando estamos tendo conflitos, lembra que eu falei que a maior causa de estresse dos seres humanos são as relações sociais. Nada é mais destrutivo para a saúde mental humana do que a percepção de que você é desrespeitado, de que você tem pessoas ao teu redor que você não confia, você se sente não querido, você se sente agredido verbalmente, tudo isso gera estresse. Aumenta os níveis de cortisol. Se isolar socialmente, como nós estamos vivendo hoje em quarentena, aumenta os nossos níveis de cortisol. A percepção de que temos, se você não faz chamada de vídeo, por exemplo, não fala regularmente com as pessoas que você ama, você pode se sentir sozinho e isso aumenta seus níveis de cortisol. É importante falar que o cortisol em excesso, ele aumenta os níveis de glutamato também, que é um neurotransmissor excitatório. E o excesso de glutamato, ele pode causar neurodegeneração, destruir algumas células nervosas do nosso cérebro. A serotonina, ela tem uma importante função de modular essas respostas de glutamato, ou seja, de proteger o nosso cérebro de destruição, de perdas neuronais. Então, as glândulas de produção de serotonina aumentam excessivamente a produção de serotonina quando nós estamos sob estresse, para proteger o nosso cérebro. O grande problema disso é que as glândulas de produção ficam saturadas. Elas se cansam e num determinado momento a gente começa a produzir menos serotonina. O estresse, ele diminui os níveis de serotonina. E quando nós diminuímos esses níveis, a gente pode ter patologias como, por exemplo, a depressão. Você fica estressado durante muito tempo, você tem um trauma severo, a perda de algum ente muito querido, isso tudo gera uma resposta excessiva de cortisol, excessiva de glutamato, que gera uma
um severo dano às vias de serotonina e, consequentemente, alterações importantes na hemodinâmica do cérebro, como aumento da atividade da amígdala, diminuição da atividade do córtex pré-frontal, e você fica deprimido. O que você precisa fazer? Retomar esse padrão saudável de produção de serotonina e, como eu falei, ações solidárias, ações agregadoras, ajudar pessoas, se sentir respeitado pelas pessoas, é uma forma de aumentar os níveis de serotonina. Aprender alguma coisa nova é uma forma de elevar os níveis de serotonina. Ter uma exposição à luz é uma forma de elevar os níveis de serotonina. Combater as crenças de uma forma severa. Se você tem crenças severas que todos os dias assolam os seus pensamentos, eu te convido a buscar um psicólogo, uma terapia cognitiva, para você reverter esses padrões. Se você não tem condições de pagar um psicólogo, de frequentar, você pode, de alguma forma, talvez não tão rápida e eficiente, combater essas crenças, aumentando a sua autoeficácia, sempre focando ali no encorajamento verbal, nas crenças encorajadoras, nas palavras positivas, você afirmar para você mesmo todos os dias do teu potencial, de quanto você é amado, todos os dias falar sobre isso, escrever sobre isso. Eu te convido a escrever quantas pessoas fazem o bem a você, quantas pessoas trocam contigo, lembrar de como você é importante para as pessoas, lembrar das tuas habilidades, escrever as tuas habilidades, as tuas capacidades, ver vídeos de momentos importantes da sua vida, ver fotos importantes de pessoas que te amam, de momentos importantes, ou seja, trazer na tua memória o quão importante você é, né? E outros aspectos, como eu já falei também com relação ao último vídeo, do encorajamento verbal, da tua programação corporal, de ter uma postura mais poderosa, uma postura de mais alto poder, mais ereta, mais aberta, não ficar em posturas muito fechadas, ter modelos de sucesso, olhar para pessoas que fazem sucesso, pessoas que são referências, ter referências de pessoas que são seguras, que são, de fato, transmitem para você segurança e confiança. Isso vai ajudar você a ter crenças mais empoderadoras também. E, voltando aqui, um outro componente que eu falei que é de suma importância para você, além do encorajamento verbal, da excitação fisiológica, de modelar pessoas, é também o aspecto relacionado ao exercício físico, que no próximo vídeo eu vou falar como o exercício é tão importante para você, é talvez mais importante para o teu cérebro do que para o seu corpo. O exercício a gente sabe que deixa o corpo sarado, mas no próximo vídeo nós vamos falar como o exercício é poderoso para moldar uma mente com mais serotonina, com mais dopamina, com mais ocitocina, com mais endorfina, com mais neurotransmissores relacionados ao bem-estar e deixar com que de fato a tua mente seja mais saudável, mais focada, mais confiante, com uma memória melhor, com uma maior capacidade de aprendizado, com mais empatia, com mais controle das emoções e que de fato te impulsione a alcançar o sucesso. Então lembre, no próximo vídeo nós falaremos sobre o estilo de vida saudável, alimentação, sono e exercício, como eles são fundamentais para termos uma mente mais saudável. Pra cima, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, um ótimo dia para você e tudo de melhor.